Por que que a gente estudando tanto evangelho, né, há tantos anos, a gente tem tanta dificuldade de tirar da teoria e pôr na prática, né? Mesmo a gente tentando, buscando, a gente se vê tropeçando, né? Hoje eu conversando com um amigo, ele falando: "Não, Éder, eu sei que eu errei. Eu discuti com a minha namorada, eu tenho certeza que eu errei, mas na hora que eu tava discutindo, eu fui buscar coisa de tantos anos, tudo que eu sabia que eu ia feri-la, né? E aí depois baixou o sangue ali, né? Aí ele, eu tô arrependido, mas eu reconheço que eu errei, né? Então, por que isso, né? A gente não tem quem não leia um evangelho, não tem quem não leia uma passagem de Jesus e não goste daquela mensagem, né? Não se sinta bem. Mas ao a gente fechar o livro, voltar para o dia a dia, sair do nosso templo religioso, é tão distante, né? A teoria da prática. Por que isso, né? Então, isso, como terapeuta comportamental, eu posso dizer para você que eu vejo muito isso e estudo muito isso, porque falava da condição da irracionalidade que nós temos. O sangue, quando esquenta, Volta o nosso atavismo primitivo. pois é. Aí vem toda aquela situação onde você se acha o dono da razão, o dono da verdade. Né? Quando Jesus coloca que também os últimos serão os primeiros, é porque todo aquele que se rebaixa, ele está se permitindo a se engrandecer. Porque ele está sabendo da condição que ele não tem que comprar aquela condição odiosa que outro está lhe impondo. Né? É difícil a situação? Lógico que é difícil. Imagina hoje, por tudo que a gente passa, por tudo que a gente está vendo, como que é, por exemplo, querer um mundo melhor quando você mesmo está se vendo envolvido em determinadas situações. Difícil. Aí a gente lê, a gente estuda, mas tem uma coisa: quando a gente vai fazer, igual eu dizia a oração, não pode ser um exercício labial, né? Porque em espiritualidade você nem usa os lábios, você usa a mente. Então, quando você pega uma oração, quando você vai estudar, quando você realmente se desliga do todo e você coloca aqui, aí você está fazendo igual a água, né? Por exemplo, eu tô com essa caneca aqui. Aí eu enchi com a garrafa ali, mas eu vi que tem uma coisa lá no fundo lá. E aí? Como é que eu vou fazer para trocar ou para tirar essa sujeira que está ali no fundo, sem virar a caneca? É a mente da gente. Eu tenho que ir trocando, né? Então tem aquele ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é a nossa mente. A gente tem que se permitir a se favorecer. Porque como eu disse para você, quando você vai visitar uma pessoa no seu leito de morte, por assim dizer, igual no hospital, quando ela está desenganada, nossa, como é interessante quando você começa com aquela pessoa e ela realmente ela abre o seu coração e ela fala: se eu pudesse, se eu tivesse, se, o se. O arrependimento, né? É o que você falou da consciência aí, quando a É, pessoa chega, conversa e fala: puxa, eu fiz isso. E agora? Foi feito, não dá para lamentavelmente. voltar, né? Não dá para voltar. Tanto é que quando a gente tem, como é que eu poderia dizer, contatos com o plano espiritual de outra dimensão, né, que pode te mostrar como é que é as condições, nenhum deles fala que é fácil viver aqui na vida. Nenhum deles fala que é fácil você mudar de uma hora para outra. Porque nós estamos dentro de uma base que não é de agora, de 30, 40, 50, 100 anos. Não, isso já vem vindo de lá. Então, nós estamos aí com alguns vícios, por assim dizer, e nós temos que vencer esses E às vezes vícios. milenares, né? Milenares, com certeza. Com certeza, você falou tudo, porque se a gente estava falando de Adão 40 mil anos antes de Jesus na Terra, e se a gente entender que depois foram vindo os patriarcas, né?
E você sabe que era um tempo de barbárie, você sabe que precisava se matar, você sabe que precisava se defender, você sabe que precisava se fazer muitas coisas que por vezes não era lícito. Mas tudo isso tem uma condição, porque quando Jesus diz, faça ao teu próximo que gostaria que fazesse de você, então eu não posso pensar em roubar o outro, eu não posso pensar em matar o outro. Como ele também diz, o escândalo se faz necessário, mas ai daquele que seja o condutor do escândalo. Então, paciência, né? Então, os tempos que a gente está vivendo hoje, como você tinha até colocado, que eu passei essa frase aqui que eu ia colocar lá, é assim, tudo faz sentido, mas nós precisamos ter a compreensão. Porque tudo que está aí depende, no todo, mas depende também de mim. Porque se a gente visse melhores exemplos, a gente se melhoraria. Mas a gente continua vendo esses jornais que tem publicidade paga, tem as notícias direcionadas para justamente mexer com o nosso emocional. E o emocional é a coisa que mais nos desestrutura. Lamentavelmente, essa condição de transição planetária, tristemente a gente vai ver muita gente que não vai aguentar essa pressão. E já é certo que haverão suicídios, ainda mais que as pessoas agora estão muito mais fadadas à tristeza, porque tem muita gente ficando sozinha, né? Tem muita gente aí em relutância, seja com casamento, seja com família. Então tem muita coisa que está vindo de encontro aí, onde tristemente você pode aconselhar, mas vai depender da pessoa, né? O Emmanuel diz assim, né? Ninguém poderá ver o mundo através dos seus olhos, nem caminhar pela terra através dos seus passos, né? E por mais que nos doa, que a gente possa fazer a nossa parte, né? De consolar, espalhar o bem. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.